É impossível enumerar as vezes que a gente acessa nossos arquivos de memória, seja para contar uma história, para entrar naquele estágio nostálgico, ou até mesmo para fazer coisas do dia a dia mesmo, né, do nosso cotidiano. Mas tu já parou para pensar se todas essas memórias que a gente tem são realmente, de fato, o que aconteceu? As nossas memórias são fatos ou são ficção? What's wrong? I don't know who I am. E a verdade é que não existe uma resposta exata, assim como tudo na psicologia. Por mais carregado de emoções que seja determinado evento, a nossa memória nunca será perfeita, ou seja, a gente nunca vai conseguir se lembrar exatamente de todos os detalhes daquele momento. Então há sempre um grau de perda durante esse processo de consolidação da memória. A nossa memória de longa duração não é estável, e toda vez que a gente evoca uma memória ou relembra a memória, a gente tende a cada vez mais modificar ela. Quanto mais o tempo passar, ao tentar relatar uma memória de alguma coisa que aconteceu na nossa infância, por exemplo, mais distante a gente vai ficar do fato em si, do fato puro excêntrico. Então, a gente tentar resgatar essas memórias nada mais é do que um processo de edição de fragmentos das memórias. Nunca vai ser uma coisa 100% fiel. Cada pessoa lembra o fato da sua maneira, né? Então, a gente está longe de ser uma reprodução fiel do que vem acontecendo na nossa vida inteira. Trata-se mais, então, de um processo criativo do que reprodutivo. O que a gente lembra dos filmes, por exemplo? A gente não consegue lembrar de fato o que aconteceu no filme inteiro, né? Então, o que a gente faz? A gente grava momentos impactantes pra gente. E isso varia de pessoa pra pessoa, né? Tipo, eu posso lembrar de um filme de uma parte que me comoveu ou de uma parte que eu me reconheci naquele filme, naquele personagem. Então aquela parte vai ficar mais gravada pra mim do que pra ti. A gente não consegue lembrar do filme inteiro, porque é impossível, né? Essas lacunas em branco que ficam, né, das partes que a gente não lembra de fato, elas são construídas através do nosso subconsciente, assim, sabe? A gente vai preenchendo essas lacunas e geralmente são preenchimentos coerentes com a história que aconteceu. E até mesmo a mesma pessoa pode passar por aquela situação e ter diferentes percepções ao longo do tempo. A forma como a gente memoriza as coisas tem muito a ver com o nosso estado psicológico, as nossas emoções. Learning's always a painful process. Like when you're little and your bones are growing and you ache all over. Can you believe I can remember the sound of my own bones growing? Like this grinding under the skin. Everything's different now. Like sounds are music that I can understand. Like fluids. It's funny, I used to be so concerned with who I was and what I wanted to be. And now that I have access to the furthest reaches of my brain, I see things clearly and realize that what makes us us, it's primitive. They're all obstacles. Does that make any sense? Like this pain you're experiencing, it's blocking you from understanding. All you know now is pain. That's all you know, pain. A gente já sabe que as nossas perspectivas, emoções e até mesmo moralidade influenciam muito na hora da gente armazenar as nossas memórias, né? O mesmo fato vivido por duas pessoas pode ser contado de maneiras totalmente diferentes, porque cada pessoa recebeu aquele fato de um jeito, né? Recebeu aquele fato com uma emoção diferente. As nossas ideias sobre a vida, sobre a sociedade, elas influenciam muito a gente, assim, talvez a gente nem perceba isso, uma coisa muito inconsciente, assim, né? Vou dar um exemplo. Numa manifestação política de rua, a gente tem lá os manifestantes e o grupo contrário àquelas ideias da manifestação, né? Então nós temos dois grupos com ideologias totalmente diferentes. Mas na hora que eles forem recordar do que aconteceu naquele dia, o fato, né, a essência da manifestação em si, ela é um fato, né? Aconteceu X manifestação por causa de X assunto. E esse fato existe, tu pode ser contrário ou não a ele, mas o fato existe. Então, esse fato vai estar presente nas memórias de ambos os grupos. O que vai mudar são essas lacunas que a gente falou antes, que são preenchidas com emoção, né? Basicamente com emoção. Então, a gente vai colocar o
o que a nossa moral acha, né? Ao contar aquela cena, a gente tem aí um impasse de moralidade, né? Então não é o fato em si. Ou seja, falsas memórias são espontâneas e mentiras são implantadas. As falsas memórias são criadas internamente através do processo de compreensão de determinado fato. Já as mentiras são criadas através de sugestões vindas de terceiros e ainda assim associadas ao fato que ocorreu. In the spring of 1989, 28-year-old Patricia Mailey was found beaten, sexually assaulted, and barely alive in New York City's Central Park. Raymond Santana Jr., Kevin Richardson, Antron McRae, Youssef Salam, and Corey Wise, also in the park that night, were part of a large group of black and brown young teens rounded up and arrested by police. I'd like to ask you some questions about a series of things that happened in Central Park. Yes, ma'am. It's widely reported that detectives, influenced by the head of the Manhattan District Attorney's Sex Crimes Unit, Linda Fairstein, coerced the young men, then just 7th and 8th graders, into signing confessions. Though no DNA, fingerprints, or any physical evidence tied any one of them to the crime, all 5 were sentenced to between 5 and 15 years in prison and juvenile detention centers. 13 years after the crime, in 2002, DNA evidence and a confession from the lone attacker, Mateus Reyes, proved their innocence. As memórias são de fato muito complexas e, apesar de vários estudiosos já terem ido a fundo no tema, não existe um certo ou um errado, nada é exato. Na verdade, nada na psicologia é exato. As memórias fazem parte da nossa construção como indivíduos e seres humanos e também como sociedade, né? Então, elas não tinham como não serem complexas, assim como a gente é, né? O ser humano é muito complexo e as memórias são mistérios, assim, que vivem dentro da gente. E você? Já parou para pensar o quanto as nossas memórias carregadas de emoções e sentimentos podem nos afetar no aqui e agora, no momento presente? Afinal, tudo o que somos hoje provém das nossas memórias, das nossas experiências vividas, e vale ressaltar então o quão importante é a ressignificação de alguns eventos, de algumas memórias que acabam nos afetando negativamente no aqui e agora, inconscientemente ou não. Nesse processo imenso da construção das memórias que nos fazem ser quem somos, eu me perco e me acho. Cada dia que passa, construo com palavras embaraçadas partes de mim que flutuam e bailam como nuances de cores que mudam conforme a intensidade da luz que bate. Posso pensar que nada faz muito sentido de forma isolada. A junção de todos os processos e momentos vividos são o resultado final de uma obra construída ao longo da vida. Entretanto, não vivemos a cada segundo sendo quem fomos, e muito menos sendo o que seremos. A cada instante somos o que somos, influenciados pelo que já fomos. Mas no agora somos isso, aqui. Mesmo que no fim de tudo, o que somos seja o que já fomos, com todos os processos de mudanças envolvidos.